Vocês estão preparados para um fim de semana super introspectivo e sensível? Eu espero que sim, porque é isso que vai acontecer esse fim de semana. E assim, gente, eu já vou começar o vídeo falando assim. Pra quem não assistiu o vídeo de Vênus em Touro que eu postei, vai lá e assiste aquele vídeo, porque esse fim de semana tem um ponto muito chave que tá muito conectado com essa entrada de Vênus em Touro. Então volta lá, se você não assistiu ainda, volta lá e assiste aquele vídeo, porque vai ser muito importante pra você. O sábado começa com a lua no signo de Escorpião. Escorpião é um signo que é intenso, que é relacionado a processos de transformação, a desapego, a coisas que precisam mudar, só que aquelas mudanças muito relevantes na vida das pessoas. Então, é um fim de semana inteiro de lua em escorpião. E aí, o que que acontece? O sol está em gêmeos, tem planetas em leão, tem planetas em gêmeos ainda. Então, começamos um movimento muito diferente do que uma lua em escorpião pede. Mas, como o universo não erra e nada acontece por acaso, para a gente muitas vezes se movimentar em direção daquilo que a gente precisa e quer fazer, a gente precisa ter a clareza do como fazer as coisas. A clareza, a gente precisa parar para entender e refletir sobre o que estamos sentindo. Então, essa lua em escorpião, ela te chama para fazer isso, entendeu? Ela te chama para introspecção, para que você possa ficar atento a todos os sinais que estão acontecendo, a todos os sinais que você vem recebendo, para que você possa se movimentar melhor em direção àquilo que você está sentindo e àquilo que você quer emocionalmente falando. Então, gente, para quem puder e conseguir sair um pouco do automático, para quem está, né, nesse automático, sair um pouco de coisas muito agitadas, de ambientes muito agitados, de situações muito agitadas, quem puder fazer esse silenciar, sabe, vai ser muito interessante, vai ser muito importante, porque tem muitas coisas no céu falando sobre a gente precisa começar a se movimentar, precisa ser mais racional, sim, precisa estar mais atento aos teus movimentos, a direção que você está seguindo, mas você precisa silenciar às vezes para entender se a tua rota está fazendo sentido. Então, quem puder fazer essa parada ou esses momentos de reflexão, façam isso. É importante ficar atento a algum tipo de inquietação também, porque às vezes você vai sentir um desconforto muito forte porque você está resistindo a alguma coisa. Então, fiquem atentos até aos desconfortos, aos sinais, aos pensamentos, às sensações, sabe? Fiquem atentos também aos sonhos. Então tudo depende de onde é que vem esses sinais para você, sabe? Mas é importante prestar atenção. Então, como o universo está nos ajudando esse fim de semana falando assim, olha, se tem alguma coisa ainda que precisa de alguma mudança muito grande ou de alguma transformação e você não fez isso ainda, fica aqui comigo esse fim de semana que eu vou te ajudar, sabe? Vou te trazer algum tipo de orientação. Só que pra gente receber esse tipo de orientação, a gente tem que querer. E também tem que entender que nem sempre ela vai chegar do jeito que a gente tá imaginando. Por isso que você tem que sair da caixa e ficar atento a tudo. No domingo ainda tem muito dessa energia, né, que eu acabei de comentar, mas tem um movimento astrológico que acontece que é Mercúrio em conjunção com Júpiter. Os dois estão no signo de Gêmeos. Então isso é um movimento que é muito importante porque Gêmeos também faz parte do plano das ideias, né, dos nossos pensamentos. Então, como estamos recebendo muitos sinais, isso pode vir de uma forma muito interna mesmo, sabe? Você tendo pensamentos ou tendo ideias muito diferentes daquilo que você estava imaginando. Ou você pode conversar com pessoas e às vezes uma conversa muito boba pode te levar para alguma transformação ou para alguma mudança. Então fiquem atentos a isso também. Por quê? Porque apesar de a lua em escorpião no meio disso tudo tem lá seus desafios, esse movimento de Mercúrio em conjunção com Júpiter é uma expansão de consciência muito grande. Então, para quem tem esse desenvolvimento ou essa atenção até aos processos intuitivos, pode ser que você tenha até uma facilidade maior com todos esses sinais. Para quem ainda está muito no automático, já sabe, tenta silenciar, parar e ter um fim de semana mais calmo. No meio disso tudo, Mercúrio, às 19h57 no domingo, entra em Câncer. Ou seja, gente, é um fim de semana com vários chamados que estão relacionados a grandes oportunidades, sabe? E aí, esse chamado pode vir de uma forma muito confortável, muito alegre, muito feliz com alguma notícia muito boa, que já seja até algum reflexo de algum acontecimento da semana, mas também pode ser de uma forma muito desconfortável e dolorosa. Então, fiquem atentos aí ao que acontece com vocês. Mas eu vou repetir: chamados relacionados a grandes oportunidades. Entenderam? Entenderam, né? Essa entrada de Mercúrio em Câncer, ela muda um pouco o jogo, por quê? Porque Mercúrio reflete os nossos pensamentos, né? A nossa comunicação. Entrando no signo de Câncer, é como se todo mundo ficasse com a comunicação ou com os pensamentos mais sensíveis, mais intuitivos também. Então, é uma coisa que vem para dar uma acalmada, sabe? No pensamento. Como passamos, né, por um período de muitas coisas no signo de Gêmeos, o Sol ainda está em Gêmeos, então tem aquela aceleração mental, eu diria que essa entrada de Mercúrio em Câncer, ela traz aquela,
sabe? Aquela paz para os nossos pensamentos, sabe? Beleza, você fez tudo até aqui, ok, mas vamos organizar os nossos pensamentos agora, sabe? Vamos trazer a parte pé no chão também para o que a gente está sentindo, para que as duas coisas possam caminhar juntas, sabe? A parte da matéria e a parte do espírito. Então, é mais ou menos isso. É uma caminhada que se inicia junto, sabe? Então, assim, não é tão racional, não é tão material, não é tão do impulso para ação, mas é uma conexão entre ação com o lado mais emotivo das pessoas, o que pode ser muito positivo. E aí, gente, juntando tudo isso com Saturno que acabou de entrar em Áries, Vênus que acabou de entrar em Touro, é como se você tivesse uma capacidade de sentir muito mais, se o que você está fazendo também está conectado com os teus sentimentos. Então, você vai conseguir fazer essa união, sabe? Só que lembrem que o universo está chamando todo mundo para responsabilidade, porque Saturno em Áries, eu já falei para vocês no vídeo lá de Saturno em Áries o que ele quer, né? Vênus em Touro também. Os dois estão muito relacionados a coisas voltadas para responsabilidade, para maturidade. Então, são chamados que têm a ver com a responsabilidade que todo mundo tem, com a força que todo mundo tem de realização, mas as coisas só vão acontecer se você fizer aquilo que fizer sentido para você, emocionalmente falando também. Agora com Mercúrio entrando em Câncer. Então, fiquem atentos às emoções e atentos a coisas que vêm junto com uma sensibilidade e conjunto com a intuição, tá? Então, é isso. Finalizamos o vídeo do fim de semana, enorme para variar, porém seguimos.